Olá, meninas! Nesse videozinho, vamos falar um pouquinho, da saúde intestinal e da importância da água e das fibras para a saúde intestinal. Nós já vimos, na série de vídeos e debates que nós estamos fazendo, da importância da água, da importância do consumo de frutas, de fibras para a saúde corporal. Nós vamos focar um pouquinho na saúde intestinal. E aí, é importante a gente ter em mente que a saúde do nosso intestino, ela reflete todo o no nosso metabolismo, ela reflete no nosso processo de emagrecimento. Então, se eu quero ter um bom metabolismo, se eu quero ter um bom processo de emagrecimento, o meu intestino precisa de estar funcionando adequadamente. Por quê? O nosso intestino, ele é responsável pela absorção dos nutrientes, absorção de vitaminas, minerais, e vários outros nutrientes que são essenciais para o adequado funcionamento do nosso corpo. Além disso, ele atua como proteção. Ele tem uma barreira que protege, contra patógenos, protege contra a entrada de partículas, de micro-organismos que não são benéficos. E essa proteção vem muito também pela nossa microbiota intestinal. E o que é isso, pessoal? O nosso intestino, ele é habitado por bactérias que têm funções específicas e constituem a nossa microbiota intestinal. Elas têm função, de produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são benéficos aí para as nossas células, para a saúde do nosso intestino. Então, elas são importantes aí. Elas têm a função de produção de alguns componentes nutricionais específicos. Elas protegem o nosso intestino, ajudam na digestão. Então, a gente precisa de estar sempre com essas bactérias bem alimentadas, bactérias boas. E o que essas bactérias boas se alimentam? Elas se alimentam de fibras, das fibras, principalmente as fibras solúveis, como a da aveia, da chia, as fibras das frutas, as fibras também, são muito importantes as fibras dos vegetais verdes escuros. Então, gente, é preciso a gente ter um equilíbrio, dentro dessas bactérias que estão no nosso intestino. Porque eu falei com vocês que existem bactérias boas, mas podem ocorrer também casos de bactérias ruins, bactérias que não são benéficas para o nosso intestino, que vão causar degradação das células do nosso intestino, vão fazer com que a gente fique mais inflamado, ou seja, mais propenso a doenças inflamatórias, que a gente tenha um pior metabolismo, que a gente fique mais inchada, que a gente tenha mais retenção de líquido. Então, a gente precisa que tenha um equilíbrio, sempre mais bactérias boas. Quando tem um desequilíbrio, começam a vir bactérias ruins para o nosso intestino, a gente tem o que a gente chama de desbiose, que é um desequilíbrio dessas bactérias intestinais. E aí, quais que são os sintomas dessas desbioses? Geralmente aquela língua esbranquiçada, principalmente pela manhã, aquela saburra lingual. Inapetência matinal pode ser um fator também, ou seja, falta de apetite de manhã, retenção hídrica, Sentir que principalmente após as refeições fica inchado, tem aquele inchaço, a barriga incha, tem retenção, líquida no corpo, aumenta de peso de um dia para o outro, muito provavelmente por essa retenção hídrica, retenção de líquido, Fadiga, que é aquele cansaço, falta de ânimo para fazer as tarefas diárias, falta de raciocínio, flatulência, produção de gases excessivos, distensão abdominal, ou seja, a barriga fica distendida, fica estufada, episódios de diarreia alternados com constipação, então as fezes nunca são constantes. Uma vez estão muito moles, tem diarreia, outras vezes tem constipação. Então, essa inconstância são alguns sintomas que pode estar presente em casos de desbiose. E a desbiose está relacionada com maior inflamação, pior metabolismo, dificuldade no processo de emagrecimento, maior propensão a vários tipos de doenças, doenças cardiovasculares, doenças, que envolvem o metabolismo e várias outras.
Então, quais que são os fatores do dia a dia que podem levar a esse desequilíbrio da microbiota intestinal? Eu cito alguns aqui, né? Que é o consumo excessivo de álcool, o tabaco também está relacionado ao desequilíbrio dessa microbiota do nosso intestino, infecções bacterianas, e aí eu falo infecções repetidas, aí eu falo da importância da gente fazer a higienização correta das nossas mãos, a higienização correta das legumes, frutas, verduras que a gente consome. O excesso de medicamentos antibióticos também está relacionado, porque esses medicamentos antibióticos podem desequilibrar as bactérias, né? Eles podem fazer com que bactérias boas no nosso intestino venham a diminuir a sua quantidade por conta desse medicamento. O estresse também crônico, né? O dia a dia, você não para ter um descanso, para ter um lazer, isso também pode aumentar essa desbiose. Com o passar da idade, a tendência a ter desbiose é maior e a alimentação desequilibrada, aquela alimentação rica em alimentos ultraprocessados, né? Pizza, salgadinhos, bolachas, bisnaguinha, margarina, excesso de gordura na alimentação também, gordura saturada com uma banha de porco, o excesso de óleo também não é legal, que não é uma gordura saturada, mas em excesso também não é legal para o nosso organismo. Então, essa alimentação desequilibrada, baixo consumo de frutas, legumes, verduras, pode gerar esse desequilíbrio do nosso intestino. Então, pessoal, um passo importante é a gente observar como que estão as nossas fezes. A gente vai ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, praticamente todos os dias. E como que está o formato das nossas fezes? Elas podem aí ser um caminho para dizer como que está a nossa saúde intestinal, né? A gente tem aqui uma escala muito famosa chamada escala de Bistrot, onde a gente consegue aí ver como que está o formato das nossas fezes. A gente tem aquelas fezes mais endurecidas, secas, tipo a gente fala, né, de cabritinho, em pedaços duros, ou aquelas cheias de grumos, ou cheias de grumos, né, na superfície, com rachaduras, que está muito relacionada a uma falta de água, né? Essas fezes secas, rachadas, são relacionadas à falta de água. E aquelas fezes, né, na forma de salsicha lisa, são aquelas fezes que indicam que tem uma certa saúde intestinal, em que as fezes estão sendo bem formadas, elas não estou tendo dificuldade para evacuar, as fezes, né, não são endurecidas, mas também não são muito moles. Então é esse tipo 4, né, em forma de salsicha lisa, né? Não é aquelas fezes que a gente tem dificuldade aí na hora de evacuar. E aquelas fezes em pedaços muito moles também pode estar relacionado a uma desbiose, a uma infecção intestinal, né? A uma alimentação desequilibrada. Então é importante a gente sempre observar como que estão as nossas fezes, como que está a nossa alimentação, como que está a nossa ingestão hídrica. E aí são vários passos para o tratamento da desbiose, mas para prevenir, né, e para começar, 2 passos são essenciais, que é a mudança no padrão alimentar, diminuir, né, o consumo de salgadinhos, alimentos processados, refrigerantes. Esses alimentos, eles diminuem as bactérias boas no nosso intestino, eles prejudicam as bactérias boas do nosso intestino, né? Eles têm vários componentes que são prejudiciais. E optar por uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, sempre que possível, um pão integral, um arroz integral, o próprio arroz com feijão, né? O feijão já é um alimento rico em fibra. Então, uma alimentação rica em produtos naturais, ela vai ser muito mais benéfica para o intestino, porque vão ter frutas que vão oferecer, né? Vários tipos de fibras, legumes e verduras com vários tipos de fibras também, que vão alimentar essas bactérias benéficas e vão ajudar também na formação do bolo fecal, na formação das nossas fezes. Outro ponto muito importante, ingestão hídrica. Para que as nossas fezes consigam ser formadas, né,
e a gente consiga aí não ter essa dificuldade de evacuar, ter uma maior saúde intestinal, a ingestão hídrica que a gente vem falando, né, essa semana muito, ela é extremamente importante. Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia vai ajudar aí na adequada formação das fezes e melhorar a saúde intestinal. Lembrando, pessoal, que refrigerantes, sucos não substituem a ingestão hídrica, além de serem mais calóricos, né, serem calóricos, não substituem a ingestão hídrica. Quando eu falo de ingestão hídrica, é ingestão de água, tá, pessoal? Então é importante sempre optar pela ingestão de água. E é isso, pessoal. Vamos começar a observar como estão nossas fezes, vamos começar a cuidar da nossa saúde intestinal?